Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Fala conosco, Deus. Fala através da tua palavra, palavra santa, poderosa, palavra que nos ajuda na caminhada. E o que nós te pedimos é, através do teu Espírito, ajuda-nos a entender a tua vontade santa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das características do Evangelho de Mateus é que ele dá importância às falas de Jesus, aos ditos, às logias. O que Jesus falava, ele procurava então, ao elaborar o seu Evangelho, citar. É diferente dos outros evangelhos. Evangelhos que citam a história, mas não se preocupam tanto em citar as próprias palavras de Cristo. E Mateus tem uma preocupação muito grande, por isso, quando estudamos o seu Evangelho, vemos que ele apresenta 5 blocos ou 5 discursos, onde são falas de Jesus, onde é Jesus conversando, onde é Jesus pregando, Jesus ensinando. Se você quiser depois analisar isso na sua Bíblia, o primeiro bloco, o primeiro discurso é o de Mateus 5 a 7, o chamado Sermão da Montanha, tão conhecido de todos nós. Nós temos também no segundo bloco, capítulo 10, onde ele trabalha só o tema missão. É Jesus falando sobre a missão. No capítulo 13, Jesus está ensinando sobre a vida, mas através de parábolas. São histórias contadas por Jesus, comparações feitas por Jesus. No capítulo 18, ele trabalha o tema perdão. É o próprio Cristo falando sobre o perdão. E o último bloco, o último discurso, é o dos capítulos 24 e 25, conhecido como o sermão escatológico. Jesus trabalhando o fim dos tempos, como será. O objetivo é comunicar a mensagem do Evangelho, porém deixar claro, estas foram as palavras de Jesus. O texto que nós fizemos a leitura, o versículo, ele está no primeiro bloco, o Sermão da Montanha. É uma fala de Jesus, é um dito de Jesus. E Jesus está ensinando sobre questões básicas. O Sermão da Montanha é isso, é falar das coisas do cotidiano e como o cristão deveria se portar. Uma das ações é a de ser sal da terra. Uma das ações e ensinos é o de ser sal no mundo. Por isso, eu quero lembrar vocês de que na época de Cristo, e logo após a igreja do primeiro século, eles tinham 2 formas de pregações. Porque a pregação, às vezes nós pensamos que é este ato de alguém que vem ao culto e apresenta um sermão. Não, o sermão é uma forma de pregação. Pregação é toda a ação da igreja em apresentar o Evangelho de Cristo. Pode ser no rádio, pode ser através de um banner, pode ser através de um folheto, pode ser através de uma aula da escola dominical. Tudo isso é pregação do Evangelho. Mas naquele momento eles tinham 2 principais. Eles tinham a proclamação, que é uma palavrinha que nós usamos até do grego em português em muitos textos. A palavrinha querigma, que é pregar ou proclamar
àqueles que não são cristãos. No caso aqui, àqueles, mesmo sendo judeus ou não judeus, que não tiveram um relacionamento ou uma conversão a Cristo Jesus. Então esta é a proclamação ao não discípulo. E você tinha também o ensino, e a palavrinha também é usada em português, e nós vamos utilizar a raiz dela, que é a palavra didaquê, da onde vem a palavra didático em português, ensino. O ensino era para quem? Para os discípulos, para aqueles que já conheciam o Evangelho e aqueles que já serviam a Cristo, já haviam se convertido a Cristo Jesus. Aqui nós estamos diante de um texto que é ensino, que é didaquê, que é dirigido aos discípulos. Não é uma mensagem de proclamação, é uma mensagem de ensino, de capacitação. Vamos imaginar, é a escola dominical dos discípulos de Jesus, e lá eles estão aprendendo a ser melhor cristão. Uma das lições que Jesus apresenta é a parábola sobre o ser sal da terra. O sal, a priori, quando comentamos sobre ele, na nossa geração, na nossa cultura, nós ligamos direto a sabor, a condimento. Mas é importante voltarmos à cultura daquele povo e o significado do sal naquela cultura e para aquele povo. Por quê? Porque se não entendermos a cultura, nem sempre entendemos a profundidade das palavras. E as gerações têm mudado de tempos em tempos. Por exemplo, quem tem menos de 25 anos aqui, ou 20 anos, você imagina o mundo sem internet? Imagina. Você imagina assistir televisão preto e branco, e pior que isso, não ter o controle remoto, ter que levantar do sofá, ter que ir lá, mexer no botão? Você imagina isso? Você imagina um mundo sem celular? Às vezes precisamos de entender as épocas. E nesta época aqui, o sal tinha enormes significados. Um deles é que o sal era usado para conservar alimentos. A geladeira é um utensílio muito novo. Acredito que alguns irmãos que viveram em locais mais de sítio, de fazenda, usaram muito banha. Quem aqui já viu conservar as coisas na banha aí? Levanta a mão. Bastante gente. Não tinha geladeira como nós temos hoje. E lá naquela época eles utilizavam o sal. O sal era responsável pela conservação. Assim como hoje alguns peixes que nós compramos que estão envoltos, ou carne seca, que estão envoltos ao sal. Uma outra representação do sal também era o de dar valor a um contrato. Olha que interessante, a gente usa a seguinte expressão em português: na minha época não precisava nem de papel, um fio de bigode valia muito. Na época não era fio de bigode, era sal. Quando eles queriam dizer que um acordo, que uma aliança, que um contrato era perene, que era algo valoroso, eles chamavam de contrato de sal. Você pode até verificar isso depois no Antigo Testamento. Em Deuteronômio trabalha esses contratos de sal. Um outro ponto é o de condimento, é o de dar sabor às coisas, o tempero.
Quem aqui tem hipertensão? Levanta a mão. Qual que é a primeira coisa que o médico fala? Diminui o sal. Aí a gente vai, às vezes, para o hospital. Vou fazer uma fofoca bem baixinha. Eu fui visitar mãe no hospital. Aí eu brinquei com ela. Falei, mas eu cheguei, ela já estava de alta. Eu falei assim, mas eu nem cheguei, eu tenho medo de eu tomar a sopa. A senhora já está indo embora? Ela falou assim, o senhor não vai nem querer a sopa daqui, porque nem tem sal direito. Quando nós temos um regime marcado pela falta do sem sódio, para quem está acostumado com uma comida temperadinha, vai sentir muita falta. Agora, o sal, ele é importante no sabor dos alimentos, mas com moderação. Também o sal tinha a importância para um banho terapêutico. Quem aqui já ouviu falar aquela expressão? Ele apanhou tanto que depois teve que tomar banho de salmoura. Uma vez eu tomei banho de salmoura, porque meu bumbum estava. Meu pai me deu surra 2 vezes. Uma delas, eu precisei da minha mãe preparar uma aguinha lá para fazer. Era um tema que não se discutia muito no passado, essa questão da varinha, da cinta, né? Mas não quero entrar no tema agora. Quero dizer que a salmoura, ela ajuda, ela é curativa, terapêutica. Então são significados muito usados por aquele povo. Então dizer que os discípulos são sal da terra tem um significado muito grande, e nós podemos tirar importantes lições disso. Por exemplo, a lição de que os discípulos são responsáveis por preservar este mundo que Deus criou, conservar a criação de Deus, devem ser obstáculos para a deterioração que o pecado traz. Aqui, quem sabe, é o inverso daquilo que às vezes se comenta, que uma maçã podre estraga todas as outras. Aqui na realidade está dizendo, o sal vai ajudar a conservar bem as outras coisas. Então, ao invés de nos preocuparmos com o mal que vai crescer e estragar, nós temos que nos preocupar com o bem que vai conservar. A saúde, a paz, a bênção, a justiça. O mundo jaz no maligno, diz o texto, e por isso precisamos de conservar o que há de bom, que é fruto da graça de Deus. Dizer que os discípulos são o sal da terra é dizer que eles representam uma aliança, a nova aliança em Cristo, uma aliança perene. Deus prometeu que estaria conosco e Ele jamais nos abandona. E se nos colocamos como aqueles que representam este contrato, esta aliança firmada por Deus, nós devemos então de trazer à memória das pessoas de que Deus tem um contrato perene, que Deus tem uma aliança perene com os homens, jamais se acaba. Eu sou responsável por firmar isto, você é responsável por firmar isso. Somos o sal da aliança de Deus com a humanidade. Um outro significado, que é o de sabor, o de sabor, não de sabor, é que o sabor deve ser notado. O sal é muito interessante. Se está sem sal, a gente sente que falta sal, e se estiver salgado, a gente sente que está muito salgado. Então, como tempero no mundo, precisamos de equilíbrio. Somos o sal que dá sabor a este mundo. Então, quando há ausência do sal, a
As pessoas precisam de notar, está faltando aula, está faltando discípulo de Cristo. Mas quando tem sal, poder notar e dizer: olha, está bem temperado, tem discípulo de Cristo aqui. A última comparação, os discípulos como instrumento de cura. Vivemos num mundo de pessoas machucadas, num mundo machucado. Não machucamos só pessoas, mas machucamos a própria natureza. E ser sal é ser responsável terapeuticamente pelo mundo que Deus criou, trazer cura, sarar este mundo. O meu papel, o seu papel é o de sermos aqueles que representam o Deus que é Jeová Rafa, o Deus que cura. Como sal, somos aqueles que ajudam a curar este mundo. O que podemos trazer de uma mensagem como esta para uma igreja que caminha rumo ao centenário, que hoje celebra seus 99 anos de vida e missão? Podemos trazer a lição de que, rumo a este centenário, esta igreja deve ter clareza que dentre os vários desafios bíblicos está o de ser sal da terra. Agora, ser sal da terra através dos seus membros. Você é convidado a ser sal da terra, representando esta igreja centenária que caminha para o seu centenário. Você é responsável por conservar, por representar a aliança eterna, por temperar este mundo e por curar este mundo. Você é sal. Você assumiu um compromisso com este Cristo que te convida e te conclama a ser sal. Que Deus nos ajude na nossa missão. Amém? Eu li sobre a história da igreja, escrevi um primeiro fascículozinho sobre a fundação da história, a fundação da igreja, os vários lugares por onde nós passamos, salões que nós alugamos, até chegar aqui, neste local onde nós estamos, nesta esquina. Foi em janeiro de 1922 que a nossa comunidade comprou este terreno. Naquele mesmo ano, em 1922, foi lançada a pedra fundamental deste templo, desta edificação. Era um culto, uma celebração especial, para dizer: aqui será erigida uma casa de oração, um templo para o serviço de culto dos metodistas. Mas eles sempre tendo em mente que a maior pedra e a pedra mais importante da vida do cristão, a pedra fundamental, é Cristo, o Salvador. Eu quero te convidar nestes 99 anos da nossa igreja, um pouco menos da construção deste templo, a entoarmos o hino de número 205, dizendo: da igreja ao fundamento é Cristo o seu Senhor. E esta igreja aqui, ela reconhece a pedra fundamental do reino de Deus, Cristo Jesus, mas também reconhece a pedra de edificação deste templo, que foi erigido para ser bênção no local onde nos encontramos, na cidade onde fomos plantados. Colocamos-nos em pé, cantemos ao Senhor.